pouquinho sobre corrente, tensão e potência elétrica, tá? Um conceito sobre corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas no interior do condutor, que ocorre devido à ação de um campo elétrico estabelecido pela aplicação de uma DDP entre as extremidades. Então, sempre que houver algum estímulo desses elétrons dentro de uma unidade condutora, há o estabelecimento do ordenamento. A partir do que é o estabelecimento do ordenamento, existe uma corrente elétrica ali, entendeu? A gente tem dois sentidos para a corrente elétrica, um sentido real e um sentido convencional. O sentido real é do polo negativo para o polo positivo, e no sentido convencional é do polo positivo para o negativo, tá bom? Não confunda isso. Às vezes, em provas, pode cair isso inverso, entendeu? O enunciado inverso e perguntar se é verdadeiro ou falso, e aí é uma pegadinha onde o aluno pode cair e acabar zerando na questão, beleza? Beleza. Um fio, imagina vocês que eu tenho um fio de cobre, ou melhor, vamos colocar um fio de ouro, né? Que o ouro ele tem maior condutividade, né? Para energia. Então, imagina você com um fio de ouro, né? E sem estímulo nenhum. Os elétrons, eles estão desordenados. Eles estão ali se batendo, tá? Eles ficam se batendo. Porque assim, como não tem ninguém para dar um estímulo para eles, eles ficam ali se batendo. Quando há um estímulo, né, eu costumo falar que não é um estímulo, é como se fosse o general. Imagine que os elétrons sejam os soldados, entendeu? E chega e os soldados, você sabe que quando não tem ninguém por perto, eles fazem a zona deles ali, beleza? Eu não estou dizendo que isso aconteça, tá? Não estou dizendo que isso aconteça no militarismo, tá bom? Eu só estou dando um exemplo como uma metáfora. Então, imaginem que os elétrons aí são os soldadinhos e tal. Quando chega o coronel, ou um oficial, né? E nesse caso seria uma bateria, né? Aqui no caso é uma pilha. O que acontece? Esses elétrons, eles se ordenam, né? Eles falam assim, opa, peraí, vamos lá que agora chegou a hora da gente trabalhar, beleza? Então eles se ordenam para poder fazer essa ligação de um ponto ao outro, que seria levar energia elétrica de um ponto ao outro, tá bom? Basicamente, eu resumi isso aqui, como vocês podem ver, há um texto explicando, mas eu basicamente resumi isso aqui como forma de metáfora para vocês poderem entender melhor, tá bom? Beleza. A intensidade da corrente elétrica, ela é a corrente que é igual à carga dividido pelo tempo, tá bom? Eu coloquei até aqui embaixo. Quando se fala em variação de tempo, pessoal, variação de tempo é delta T minúsculo na física, tá? Minúsculo. Se colocar um T maior aqui, né, senhores? Se eu colocar um T maiúsculo aqui, eu vou ter variação de temperatura, tá bom? Beleza? Então, corrente, ela é dada em amperes, a carga em coulomb e o T em segundos, tá bom? Beleza. A propriedade gráfica da corrente. Toda vez que você vê um triângulo, um retângulo ou um trapézio como gráfico, a área dessas figuras representará a mesma quantidade da carga, tá bom?
E aí vocês podem ver lá a fórmula, né? A fórmula do triângulo, né? Triângulo retângulo, né? Vamos pegar, base vezes altura dividido por 2. Você pega o retângulo, né? Base dividido pela altura, né? Altura dividido pela base. Base dividido pela altura mesmo. E no trapézio, você tem lá base maior mais base menor vezes altura dividido por 2, tá bom? Então, quando você tiver um exercício que há um exemplo dessas figuras como gráfico, pode ter certeza que a área dela será a carga, tá bom? Beleza. Aqui alguns exercícios sobre corrente elétrica que para vocês fazerem, para a gente poder estar discutindo lá no nosso portal, tá bom? Vamos lá, um pouco de conceito sobre tensão elétrica. A tensão elétrica, ou diferença de potencial, a DDP, é uma diferença de potencial entre dois pontos. A tensão elétrica pode ser explicada como a quantidade de energia gerada para o movimento de uma carga. Vamos dar um exemplo de uma mangueira com água, a qual no ponto entra entre a entrada de água e a saída dela, existe uma diferença, né? Entre esses dois pontos, onde a água percorre, né? Há uma DDP, né? Que é o que? Uma diferença de potencial, beleza? Beleza. A gente tem dois tipos de tensão, tá? Vamos lá. Toda fonte de tensão é estabelecida como simples criação de uma separação de cargas positivas ou negativas, tá? E negativas. Apenas apresenta-se na figura 2.1, isso aqui seria essa daqui, né? Dos símbolos de fonte de tensão, sendo A a fonte de tensão contínua e B a fonte de tensão alternada, beleza? Talvez vocês consigam ver isso aqui quando vocês forem fazer a matéria de instalações prediais, tá bom? Em instalações prediais, provavelmente vocês vão ver isso aqui. Em exercício, vocês só vão ver isso aqui, tá? Beleza. A tensão, ou a DDP, a diferença de potencial, é o quê? A tensão elétrica é igual a energia elétrica dividido pela carga, beleza? Eu só esqueci de falar lá Não, eu falei sim na aula de energia elétrica que é em joules, né? Beleza. Então, a potência, né? Que é dada em volts, tá bom? Lembra lá da sua casa, né? Que a gente tem a tomada lá 220 volts, a gente tem a tomada de 110 volts, tá bom? Lembre disso. Energia elétrica, né? É dada em joules e a carga, como a gente já está bem calejado de saber, é dada em coulomb, tá bom? Algumas literaturas traz energia elétrica como trabalho, lembrando que é a mesma coisa, não muda a forma, tá bom? Esse aqui pode ser substituído por um T, tá? Que é trabalho. Mas é um T um pouco diferente, tá? Não é um T normal. Tá bom? Lembrando trabalho. Imagina, vamos lá, imagina uma bateria, uma pilha, vamos lá. E eu quero ligar essa pilha Eu fazia muito isso quando era criança. Eu pegava meus carrinhos pequenos, de carrinho de controle remoto e desmontava. E o que eu fazia? Eu pegava aquele motorzinho do carrinho de controle remoto e ficava ligando ele numa pilha. Então, eu pegava um fiozinho, botava no polo positivo, outro fiozinho no polo negativo. Quando eu fazia isso, o motorzinho ligava. Então, quando ele sai do polo negativo e vai para o polo positivo, há um trabalho, porque houve um transporte de elétrons de um polo para o outro. Quando isso acontece, há um trabalho, entendeu? Então, houve ali também uma DDP, né? A diferença de potencial. Tá bom? Conceito de potência. Potência elétrica é definida como a rapidez com que o trabalho é realizado, ou seja, é a medida do trabalho realizado para uma unidade de tempo.
No caso dos equipamentos elétricos, a potência indica a quantidade de energia elétrica que foi transformada em outro tipo de energia por unidade de tempo. Vocês vão ver muito questão de potência quando você compra um eletrodoméstico, né? Tem lá, né? Não sei quantos watts, não sei quantos mil watts. Então, assim, é bem legal você aprender isso, porque quando você chega lá na matéria de energia elétrica, você vai aprender a calcular quanto é que cada eletrodoméstico desse gasta. E aí, às vezes, você até se empolga aí quando vai comprar um ventilador, um liquidificador, algum elétrico, e você já pega lá e já começa a calcular lá na hora, lá, na frente do vendedor e fala, não, esse daqui já não compensa, porque esse daqui vai sair caro para mim no final do mês. Entendeu? Então, aqui a gente vai entender como é que funciona. A potência elétrica é energia elétrica dividida pela variação do tempo, tá bom? Também pode ser utilizada como aqui tá PUI, né? Mas pode ser PIO também, né? Para facilitar a vida de vocês. Ah, professor, então quando eu estiver na prova eu lembro do PIO, né? Pode ser, pode ser. Então você coloca, é um mnemônico que a gente usa, né? Mnemônico que a gente não sabe, é você pegar, montar uma certa frase com umas letras, né? Você pega uma letra de cada coisa ali e monta uma frase, tá bom? Lembrando que quando vier algum exercício pedindo resultado em quilowatts-hora, o resultado deve ser dividido por 1000. Pessoal, muita gente erra aqui. O que eles fazem aqui é a potência, entendeu? E aí o que acontece? Eles param. Achou aqui, eles param. Pessoal, quando você para aqui, o resultado ele vai te dar em watts-hora, tá bom? Em watts-hora. Se o exercício pedir em quilowatts-hora, você tem que pegar esse resultado que ele te deu aqui e dividir por 1000. Aí sim você achou quilowatts-hora. Beleza? Mas por que, professor? Quilowatts-hora tem que dividir por 1000. 1 quilo é quantas gramas? Não é 1000 gramas? Então, por isso que a gente se divide por 1000, tá bom? Então, quilowatts-hora, tá bom? Se liga nesse carinha aqui, porque ele pode pegar você e você acaba errando a questão. Aqui eu coloquei um macetezinho, né? Essa pirâmide aqui, quase todo mundo utiliza ela. Quando você tiver algum exercício pedindo duas informações, como potência, corrente ou tensão, pode ser utilizado o triângulo, né? Como macete para lembrar, né? Vamos lá. Se ele pedir potência, né? Eu tenho aqui potência, que é igual a tensão vezes corrente. Esse V aqui é como se fosse o U da tensão, tá bom, galera? Beleza. Ah, não, professor, eu quero a tensão. Eu não quero a potência, eu quero a tensão. Então, tensão é o quê? Potência dividido pela corrente. Não, professor, eu quero a corrente, não é a tensão e nem a potência. Eu quero a corrente. Ah, boa, meu garoto. Então, tá aqui, ó. Corrente é igual a potência dividido pela tensão. Beleza? Então, é isso aí. Aqui tem alguns exercícios, né? Como eu falei, eu passo os exercícios para vocês poderem praticar e para a gente poder discutir depois, tá bom?